Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo com o Especialista, né? Então, o nosso sonhado papo que há alguns meses estávamos sonhando, compartilhando nas nossas redes sociais. Aproveitando, quero desejar uma boa noite a todos vocês e aproveito e convido vocês a estarem compartilhando com seus contatos, tá? Seja pai, mãe, professores, colegas de classe, para que essas pessoas possam estar presentes aqui e, de certa forma, eles terem abençoado com esse papo com o especialista aqui. Temos a ilustre presença do professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira e a professora Renata, da Profito. Então, aproveite esse momento, convide os seus colegas, os seus professores também, para estar presente aqui nesse papo com o especialista, tá? Então, aqui tem vários especialistas aqui, de diferentes áreas. Então, na noite de hoje, vamos estar conversando, tendo um bate-papo, falando um pouco sobre o TEA, vamos falar também um pouco sobre o TDAH, tá? E daí você pode estar mandando as suas perguntas aqui no nosso canal do YouTube, que em seguida vamos estar direcionando a sua pergunta para o especialista. Se você quiser, de certa forma, especificar a sua pergunta para algum dos nossos palestrantes aqui, só você direcionar o nome deles ali no YouTube, junto com a sua pergunta, tá bom? Então, quero desejar também uma boa noite a todos os palestrantes aqui presentes. Tá? Sejam bem-vindos ao nosso Papo com o Especialista. E, nesse momento, eu vou estar passando a palavra para o professor Dr. Jorge Alberto de Oliveira, para estar desejando as boas-vindas para vocês também, tá bom? Professor Jorge, com você a palavra. Olá, pessoal, boa noite, Fábio, muito obrigado pela apresentação. Professora Renata, minha grande parceira em todos os meus trabalhos essa última década, né, Renata? Então, estamos juntos aí há um grande tempo, aliás, mais de uma década. E aí a gente está aí juntos aí nessas aí, e agradeço muito pela nossa parceria. Fernanda, Carol, Ludinalva, nossa grande amiga e parceira e aluna e tudo mais também. Então, é o seguinte, como o Fábio já falou, né, eu sou Jorge, eu especificamente trabalho na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Nessa parceria que eu comentei com a Renata, a professora Renata, depois eu vou falar um pouquinho dela também, né? A gente, por iniciativa de uma aluna de doutorado que a gente tinha na época, a professora Juliana Borladins, a quem aqui agradeço muito a sua contribuição na criação desse diário, que a ideia foi dela inicialmente, vamos criar um grupo que pudéssemos investigar, estudar, discutir, fazer inúmeras contribuições que a área permeia, né? Então, nós criamos, aí ficamos numa luta muito grande para criar o nome do grupo, né? O nome do grupo tornou-se, depois de muita discussão, em um grande tempo, GAT, Grupo de Estudos e Pesquisas e Intenção de Desenvolvimento Infantil. Mas, ao mesmo tempo que a gente criou esse grupo, alguns anos depois, a gente viu que a idade infantil, ou a fase infantil, já não mais cabia no termo, na sigla do GAT, porque a gente começou a investigar adolescentes, jovens, adultos, e até mesmo idosos a gente já chegou a investigar. O que isso significa? Que o GAT ampliou o seu campo de conhecimento, seu campo de pesquisa, seu campo de atuação. E isso foi muito bom, porque, embora a gente ainda permaneça com esse título de infantil, mas para a gente não ter que ficar mudando essa sigla, esse termo, a gente, então, permanece com ele e continua investigando também as outras fases e faixas etárias. E aí, a gente estuda aqui no GEAD, né, vários transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos também crianças típicas também, ou sujeitos, ou indivíduos típicos, né, neurodesenvolvimento típico, né, e basicamente nós temos concentrado nossos estudos
nos transtornos do neurodesenvolvimento, no caso, o TEA, que é o transtorno do déficit de do transtorno do espectro do autismo, do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e do TDC, que é um transtorno muito comum nas pessoas e muitas vezes negligenciamos, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, ou, em outras palavras, o descoordenado. Até mesmo a gente já produziu, ainda em fase final, né, um livro que fala, que comenta sobre esses transtornos do déficit de coordenação, déficit de coordenação. E, mais recentemente, nós publicamos um livro quando a Sandra, uma aluna, a Sandra Catayama, uma aluna que fez mestrado, ela teve um convite para produzir um livro, e esse livro é sobre o autismo, né? Sobre os transtornos do espectro do autismo, e que aqui nós contribuímos com uma parte, um pequeno pedaço do desenvolvimento motor de sujeitos que não tem, né? Em que caso nós investigamos, nós trabalhamos com a habilidade manual. E num contexto bastante comum, mas pouco analisado, que é o contexto ambiental. Esse contexto ambiental, na verdade, ele está relacionado à forma e o local em que o sujeito, a pessoa, é colocado, ou está alocado. Né? Mas isso é uma tradução bem simples do que é este livro. E nós aí, então, estamos trabalhando para contribuir com mais outras pesquisas, no caso, crianças com equilíbrio, crianças que passam por problemas de equilíbrio, e a gente está, então, tentando fazer com que entenda a forma de equilíbrio dessas crianças para identificarmos o quanto elas estão modificando ao longo do tempo. Bem, só mais um detalhe. Aqui chegou o Fábio Thiago, que é o neutro. Boa noite. Do grupo, e trabalhando comigo. Bem, a princípio eu vou deixar o professor Renato agora, passar a palavra para o professor Renato, para continuar numa outra parte que cabe a ele, a apresentação dela. Obrigado por enquanto. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui em mais uma live do GEAD. Quero agradecer aí a toda a equipe do grupo que está participando da organização, está alimentando nossas contas, né, nas redes sociais, e acho que o nosso grande objetivo aqui é que aquilo que a gente faz dentro da universidade, né, dentro da USP, da Universidade de São Paulo, em termos de pesquisa, em termos de assistência à comunidade, que chegue, né, para todo mundo, de uma forma bastante acessível, né. Então, é muito importante também a gente poder aqui contar com as perguntas de vocês, né, é o nosso momento de poder realmente divulgar todo o nosso trabalho, tudo que a gente vem aprendendo ao longo desses anos, né. Como o professor Jorge disse, a gente já está há um tempinho trabalhando, a gente já formou alguns pesquisadores aqui dentro do grupo, né, a gente tem se dedicado mais, de uma forma mais intensa à pesquisa com crianças, com os transtornos do neurodesenvolvimento, mas a gente também estende as nossas ações aos adultos, né, e eu acho que é muito importante a gente destacar o quanto esse tema dos transtornos do neurodesenvolvimento, ele merece atenção, né? Então, a gente ouve falar bastante, a pessoa é desatenta, é desligada, ou a gente até brinca, né? De uma forma, numa linguagem, às vezes, até
que pode ser um pouco até capacitista, né, mas no corriqueiro, a gente fala aquele fulano lá é autista, parece autista, né, então é muito importante a gente compreender, de fato, o que são esses transtornos do neurodesenvolvimento, né, como isso pode, às vezes, gerar alguma dificuldade a mais nas pessoas e em quem está à volta delas, né, e também é óbvio que da nossa parte também é muito importante poder capacitar os profissionais, né, que lidam com crianças e com as pessoas com os transtornos do desenvolvimento. Então, uma das coisas que a gente valoriza no nosso grupo, né, é o caráter multiprofissional. A gente sempre vai estar trabalhando com pessoas de diferentes profissões, né, a gente sabe que para compreender melhor esses transtornos do neurodesenvolvimento, não basta só um tipo de profissional, a gente precisa de um conjunto de profissionais. A maior parte das pessoas aqui, hoje, atualmente, no GEAD, são da área da saúde, mas também é muito importante que a gente tenha ações intersetoriais, né, fazendo vínculo com a educação. Então, os profissionais de educação são parceiros nossos, né, nas escolas onde a gente está, e sem eles também, eu acho que a atenção, né, à pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento, ela não vai ficar completa nunca, né, e a gente pode extrapolar que a gente também precisa das políticas de inclusão, a gente precisa ainda de muita coisa para que, de fato, as pessoas aqui, especificamente hoje, que a gente está falando com transtorno do espectro autista e com déficit de atenção e hiperatividade, né, que as pessoas sejam, na verdade, atendidas nas suas especificidades, né. Então, parabenizo mais uma vez ao grupo e vamos lá que tem bastante coisa para a gente conversar. Deixa eu só falar mais uma coisinha, Fábio, que eu acabei esquecendo, desculpa, que a professora Renata lembrou, que é sobre a comunicação que a gente tem com outros setores, no caso especificamente da educação, que nós estamos, quando a gente está fazendo ou produzindo nossas pesquisas, coletando dados, nós sempre damos um retorno para aquela localidade, normalmente a gente trabalha em escola, quer dizer, a gente vai coletar dados em escola, mas na última coleta de dados que nós tivemos, que foi no CEL Jaguaré, uma EMEC, talvez no mês que vem, ou de agosto, já entrar com colaborando com eles, mostrando alguns aspectos daquilo que a gente tem estudado, que vai facilitar o manuseio, o trato com as crianças para ter melhor condição de atuação dentro da sala de aula, até mesmo no espaço da escola. Então, nós vamos estar lá na escola fazendo alguns cursos, produzindo alguns cursos, dando algumas orientações para as escolas, especificamente para aquelas duas. Obrigado. Legal, muito obrigado, professor Jorge, professora Renata, por essa introdução, falando um pouco da atuação de vocês, né? O GEAD, ele tem feito um trabalho muito significante, né? Não só na cidade de São Paulo, como também em outros lugares, como tem o professor Wagner, que atua em Valinhos, eu, que estou daqui de Curitiba, né? E o grupo do GEAD tem se preocupado em estar trazendo um pouco do conhecimento à tona sobre algumas questões do transtorno para a comunidade como um todo, né? Inclusive, esse bate-papo também é para as pessoas que, de certa forma, não são pesquisadores, não investigam o transtorno do neurodesenvolvimento, então é algo muito rico. Então, aproveita esse momento agora aqui, compartilhe com as pessoas que têm algum parente que tenha algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, que eu creio que essa palestra aqui, esse bate-papo, vai enriquecer muito e vai estar tirando também, esclarecendo algumas dúvidas dessas pessoas com relação ao transtorno também, tá? E agora eu vou estar passando a palavra para a Carolina, que vai estar iniciando aí a sua fala, falando um pouco sobre o TEA, né?
Carolina, seja muito bem-vinda. Com você, eu passo a palavra para que você possa estar falando um pouco agora sobre o trabalho que você vem desenvolvendo e falando um pouco sobre o TEA. Com você a palavra, Carol. Boa noite, então, a todos. Eu sou a Maria Carolina, sou formada em Educação Física pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho. Vou estar apresentando um pouquinho para vocês sobre os níveis de TEA. Eu vou compartilhar aqui um pequeno infográfico para facilitar a compreensão. Tá dando para ver? Alguém pode me dar um sinalzinho, uma voz? Está sim. Beleza, obrigada. Então, vamos lá aos níveis de TEA. Então, algumas características do transtorno do espectro autista, eles causam um prejuízo persistente na comunicação social, recíproca e na interação social e padrões repetitivos, né, de comportamento. Então, dentro do espectro autista, a gente vai ter alguns níveis, entre eles o nível 1, ou é o nível mais leve, o nível 2, que é o moderado, e o nível 3. Falando um pouquinho sobre o nível 1, ele exige um pouco de apoio, mas não é aquele apoio o tempo todo. Ou seja, o indivíduo ele vai ter autonomia na vida diária, ele vai desempenhar algumas das atividades diárias, como estudar, ele vai conseguir trabalhar, ele vai ter um cotidiano um pouquinho mais semelhante das pessoas neurotípicas. Então, ele vai conseguir aprender algumas das características que vão suavizar as características do autista em contexto social. Então, isso não significa que ele vai deixar de ter o TEA. Ele só vai aprender a suavizar essas características, mas que essas características que ele tem também do TEA também vão impactar na sua vida social. Ele vai apresentar também algumas dificuldades de interação, assim como nos outros demais níveis. Mas nesse nível 1 em específico, ele vai conseguir interar um pouquinho mais com o ambiente. Ele vai ter algumas dificuldades de compreensão, ou seja, existem expressões que a gente... Professora Carol? Só um minutinho. Se você puder só aumentar um pouco, dar um zoom aí, para que as pessoas possam estar visualizando, tá bom? Melhor. Obrigado. Deu uma melhorada, Fábio? Sim. Tá ótimo, Cá. Beleza. Então, ele vai apresentar algumas dificuldades de compreensão. Então, existem algumas gírias ou então expressões que nós usamos, né, neurotípicos usamos, que talvez eles possam não entender ou compreender. Então, eles vão agir de uma maneira que talvez seja um pouco mais áspero. Então, eles, muitas vezes, nesse nível 1, as pessoas acabam não sendo até diagnosticadas ou até diagnosticada um pouquinho mais tarde, que seria na vida adulta. No nível 2, ele exige um apoio substancial, ou seja, ele vai ter um maior auxílio no dia a dia, o que vai, então, dificultar na sua autonomia. Ele não vai ter tanta autonomia quando comparado ao do nível 1. Então, ele vai precisar de apoio para a interação e muitas vezes ele vai precisar que essa interação ele seja até um pouco mais forçada quando comparado às pessoas do nível 1. Ele vai apresentar dificuldades de comunicação, interesses restritos e estereotipias um pouquinho mais visíveis. Falando agora um pouquinho do nível 3, ele vai exigir muito apoio substancial, ou seja, ele vai ter um maior comprometimento, a autonomia que os do nível 1 possuem, aqui ele já não vai mais possuir. Então, ele vai ter pouca autonomia na vida, uma grande dificuldade para conversar, alguns não falam, então eles vão, às vezes, se expressar por meio de gestos, até mesmo por uma forma não verbal, eles não conseguem tanto, e ele demanda necessariamente de um mediador para poder ter interação. E tendem ao total isolamento. Então, como eu já falei, o nível 3, ele tem pouca autonomia na vida diária. Seria isso mesmo sobre os níveis de TEA. Obrigada. Muito obrigado, professora Maria Carolina, pela sua apresentação. A professora Carolina trouxe agora aqui algumas questões sobre o nível do TEA, né?
E também quero aproveitar esse momento aqui, antes de estar passando a palavra para a nossa próxima palestrante aqui, eu quero estar falando para vocês, tá? Que vai acontecer um sorteio de um livro. Então, a gente ia divulgar, daí a gente falou, não, vamos segurar um pouco, e daí, no dia do bate-papo, a gente fala do livro, fala do sorteio, então, de certa forma, você vai ser beneficiado, se eu posso dizer assim, né? Se caso você venha a ser a pessoa sorteada aí, vai estar adquirindo o livro, tá bom? Então, fique atento aqui, aproveite esse momento também, peço para que vocês marquem algumas pessoas, tá? Para estar participando dessa live, desse bate-papo aqui. O professor Jorge acabou de postar aqui o livro, né? Então, olha que livro bacana que fala sobre o transtorno do espectro do autismo, tá? Sob a autoria da professora Sandra e do professor Jorge. Então, fique até o final, que você pode ser o ganhador ou a ganhadora desse livro. Então, dá seu like, convida os seus colegas para estar conosco aqui agora, tá bom? E nesse momento aqui, eu quero estar passando a palavra para dar continuidade, né, nesse bate-papo, que é de forma sequenciada, né? A Maria Clara falou dos níveis, e agora a Fernanda vai estar dando continuidade aí. Professora Fernanda, com você a palavra. Muito obrigada, Fábio. Boa noite a todos. Bom, eu sou a Fernanda, eu sou professora, sou formada em Educação Física também. Me formei no ano passado, aliás, no finalzinho ali do ano passado, em dezembro, e tem um ano que eu participo já do GEAD com o professor Jorge. Fico muito feliz de estar junto desse grupo incrível, com tantas pessoas maravilhosas, no qual eu posso aprender tanto. E hoje a gente pode estar aqui para poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento para todos vocês que estão aqui hoje. Bom, eu não trouxe um slide assim como a Carol, porque eu queria mais conversar para trazer como que é feito e realizado o diagnóstico do TEA. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, nunca achem que uma pergunta é boba, que existe alguma pergunta. Toda pergunta é necessária. Se ela existe, ela deve ser feita. Então, pode perguntar nos comentários do YouTube, que a gente está aqui para responder. O Fábio faz essa mediação, não só para mim, mas para todos, caso vocês tenham qualquer dúvida. Bom, começando a falar então sobre o diagnóstico do autismo. A Carol falou muito bem sobre quais são os níveis do autismo, e agora a gente se questiona o que a gente faz com isso. Desconfio que meu filho, que minha filha, ou que algum parente, algum aluno meu tem autismo. Quais são os sinais que eu devo começar a analisar? O que eu devo começar a perceber? Bom, a primeira coisa que nós podemos começar a pensar é sobre o DSM. O DSM, para quem não é muito dentro da área, para quem não pesquisa muito, ele não é conhecido. Mas ele é um livro, um documento que nós podemos utilizar, que significa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Essa edição do DSM-5, ela foi publicada em 2013 e é a versão mais recente que nós temos. Entretanto, nós estamos caminhando para ter uma próxima edição em breve, então esperamos que ela saia para que possa estar mais atualizada. Afinal, já faz quase 10 anos que nós temos essa versão e muita coisa a ciência já pôde descobrir sobre, não é? Essa versão do DSM ela foi muito importante para o autismo, porque foi com ela que ele finalmente teve o seu próprio CID e ele foi considerado como um transtorno e não como uma doença. Até então a gente tinha ele em um outro patamar e agora a gente tem o autismo na forma mais correta possível que se sabe até o momento. O autismo ele não tem um diagnóstico exato e preciso para ser feito, porque não existem tantos estudos a respeito, e quanto mais nós estudamos, mais próximos chegamos de poder fechar algo. Só que ele não tem um diagnóstico preciso, porque nós não temos sua origem precisa. O que mais se indica é que ele é transmitido através da variabilidade genética, mas não é 100% genético. Nós podemos ter pais que não são autistas e não têm esse traço, e acabarem tendo um filho que é autista. Além disso,
O autismo ele pode se desenvolver em diversos graus, em até 3 graus, como a Carol mencionou. E o diagnóstico fica realmente mais difícil quando nós estamos falando do nível 1. Ele acontece muito mais em meninos do que em meninas, devido ao cromossomo. Então, novamente, nós temos ali a parte da genética envolvida. Mas voltando agora em relação a quais podem ser os sinais, de acordo com o DSE. Bom, existem deficiências persistentes na comunicação e na interação social. Então, não existe uma reciprocidade social e emocional. E isso é possível de se perceber até os 1000 dias. Existe um diagnóstico que ele não é muito divulgado, mas existem vários estudos sobre, que são os diagnóstico dos 1000 dias, no qual um pediatra pode estar presente para poder começar a identificar alguns desses sinais. E normalmente os pais levam já a criança ao pediatra por achar que tem algo de diferente, algo que não é tão típico, algo que ele vê que não ocorre ou que deixa de ocorrer com o filho dele perante ao filho de outras pessoas do convívio dele. Então, por exemplo, quando é bebê, eles sempre reagem à nossa emoção. Então, por exemplo, se a gente faz uma cara de feliz, a criança sempre faz uma cara de feliz pra gente, de volta. Com a criança que é autista, isso não ocorre. Então, você pode fazer várias expressões sociais, a criança não imita, ela não tem um contato visual de olho no olho, ela usa os pais ou as pessoas do cotidiano dela para ela poder ter o que ela precisa. Então, por exemplo, ela não vai falar e ela vai esperar o máximo possível para ela falar, porque ela vai utilizar as pessoas como ferramentas para falar. Então, ela vai apontar para um pai, para apontar que quer água, ela vai apontar para utilizar alguém que quer pegar um brinquedo, ela não fala diretamente. E a fala de crianças autistas, normalmente ela é bem atrasada em relação a crianças que são típicas. E a gente está falando sobre alguns anos de atraso de fala. Nós temos crianças com 4, 5 anos autistas que não falam ainda. Então, é sempre muito importante a gente ter esse diagnóstico, ficar atento. Então, o diagnóstico ele vai ser primeiro feito por um pediatra, e se o pediatra não reconheceu isso logo nos 3 primeiros anos da criança, provavelmente vai ser uma fonoaudióloga que vai começar a dar indícios de que existe alguns sinais e um possível autismo, um possível diagnóstico de autismo naquela criança. Bom, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas a respeito, como eu disse, podem deixar aqui as perguntas. Fábio, muito obrigada a todos. E a palavra é sua. Muito obrigado, Fernanda, pela sua fala agora aqui. Pessoal, também quero aproveitar esse momento, tá? Desejar uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aqui, nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Para vocês que acabaram de chegar, estamos tendo um bate-papo aqui com especialistas. Nós estamos tratando sobre 2 tipos de transtorno do neurodesenvolvimento, tá? As falas que aconteceram antes da professora Fernanda, que falou um pouco sobre o grupo GEAD, a atuação do GEAD, a apresentação aqui, a presença do professor Jorge e da professora Renata, que são os coordenadores, os fundadores do grupo GEAD, tá? Que o GEAD é o Grupo de Estudo e Atenção ao Desenvolvimento Infantil. Então, aproveitando também esse momento, te comentou agora há pouco aqui sobre o sorteio, tá? Então, eu quero pedir para que vocês também sigam a nossa página lá no Instagram, para que a gente possa estar dando continuidade, para que a gente possa estar realizando esse sorteio. O Instagram é GEAD_US, tá? E o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que curtir o post que está fixado lá, tá? E marcar 2 pessoas, que daí o sorteio, as regras para o sorteio são essas, e vamos estar realizando esse sorteio lá após o término dessa live aqui, e vamos estar anunciando também o ganhador do livro com autoria do professor Jorge, junto com a sua aluna de mestrado, que é a sua aluna Sandra,
que compôs esse livro, tá bom? Então, você segue lá a página do GEAD lá no Instagram, GEAD_USP, comenta e marca 2 pessoas lá, tá bom? Então, o seu comentário já vai servir como a marcação dessas 2 pessoas e curte a nossa página lá, tá bom? Professora Renata, por favor, a palavra. Obrigada, Fábio. Parabéns, Carol, parabéns, Fernanda, pelas apresentações. Eu queria só reforçar uma coisa que a Fernanda já falou com relação ao diagnóstico, é que, sim, a maior parte, né, das crianças, obrigatoriamente, ela passa pela assistência médica, né? Então, ela vai estar em contato com o pediatra, né? Mas os outros profissionais, eles também acabam tendo, cada um dentro da sua especificidade, eles também acabam tendo um olhar, né? A Fernanda mencionou muito bem o fonoaudiólogo, né? Os profissionais da fonoaudiologia, da psicologia, né? Que já detectam logo nos primeiros meses, já detectam alguns sinais que podem ser sugestivos do transtorno do espectro autista, né? E aí, o que é importante? É importante que toda equipe que trabalha com os bebês de risco para desenvolver alguns transtornos do neurodesenvolvimento, que eles já estejam atentos para esses sinais precoces, né? Então, às vezes, pode ser, por exemplo, uma criança prematura, ou uma criança que tem um familiar com transtorno do espectro, né? Então, é importante que a gente tenha uma vigilância do desenvolvimento logo cedo e que os profissionais que estão em contato, seja um fisioterapeuta, seja o próprio fonoaudiólogo, né? Qualquer um dos profissionais, eles possam poder identificar alguns sinais sugestivos. A gente tem questionários, a gente tem instrumentos, né, de rastreio que podem também ajudar na identificação do transtorno do espectro autista, né? Então, é muito importante ter o conhecimento sobre isso, né? Um sinal, acho que muito importante é a questão do contato visual, né? Então, a falha ou a ausência no contato visual, às vezes desde que a mãe está amamentando o bebê, né? Isso é um sinal muito clássico. Então, a criança teve dificuldade, né, de fazer contato visual, o bebezinho, logo nos primeiros meses, teve dificuldade de fazer o contato visual. Vamos tentar entender um pouquinho melhor por quê, né? Então, de novo, muito importante o esclarecimento e a detecção precoce. É isso, Fábio. Muito obrigado, professora Renata, pela sua contribuição aí, comentando ainda mais ali a excelente palestra da Fernanda. E agora vamos estar passando a palavra para o Tiago, que vai estar dando continuidade, né, nessa sequência aí. A Maria Carolina, ela trouxe a questão dos níveis, a Fernanda agora falou um pouco com relação à questão do diagnóstico, e o professor Tiago vai estar dando continuidade aí nessa sequência, e logo mais vamos estar passando a palavra para os demais palestrantes. Aproveitando, peço que vocês que estão nos acompanhando aqui, por esse bate-papo, se você tiver alguma pergunta, estou vendo que algumas pessoas já colocaram algumas perguntas ali, você pode estar escrevendo, que após o término da fala dos palestrantes aqui, vamos estar direcionando essas perguntas para essas pessoas, tá? Se você quiser fazer algum direcionamento, ou então o grupo como um todo aqui vai estar fazendo essa contribuição ali, tentando responder as suas perguntas, tá bom? Então, professor Tiago, seja muito bem-vindo aqui, tá? Com você, a palavra. Vocês estão me escutando bem? Então, sim? Bom, boa noite. Eu fico muito feliz em fazer parte desse grupo, né? Eu faço parte desse grupo desde março. E, Jorge, muito obrigado pela atenção, né? Desde lá do começo, nós até falamos isso no nosso último encontro. Renata, é um prazer te conhecer por aqui. Não conheço ainda pessoalmente, mas eu fico muito honrado em fazer parte desse grupo. Bom, meu nome é Tiago Toledo, sou professor de Educação Física, eu tenho pós-graduação em Transtorno do Espectro Autista, Análise do Comportamento aplicada no Autismo e Deficiência Intelectual e Psicomotricidade. Eu vou falar sobre habilidades fundamentais, habilidades motoras fundamentais no transtorno do espectro autista
e trouxe aqui alguns slides. Eu vou tentar compartilhar com vocês, tá bom? Um momento. Eu estou tentando Vai lá, aqui. Thiago, por isso que eu não fiz slide, que se eu fizesse eu já falei 10 minutos sem slide, se tivesse slide então ia ser 1 hora. Se não der certo o Pode ficar slide... tranquilo, tá, professor Thiago? Tá Vai bom, dar se tempo der- suficiente aí. Vamos ver aqui. Se alguma coisa está aparecendo aí para vocês? Ó. Opa, agora sim, apareceu. Tá. Vou Só fazer coloca em tela modo inteira. apresentação. Vou fazer tela inteira aqui, né? Isso. Foi? Vocês Foi. estão vendo os slides, tela inteira? Tá. Então, eu vou falar sobre as habilidades motoras fundamentais no TEA. E para falar sobre as habilidades motoras fundamentais, é importante falar sobre a prevalência de déficit motor no TEA. Muitas pesquisas mostram que os déficits motores no transtorno do espectro autista passam de 80% em algumas faixas etárias. Então, alguns estudos falam em 85%, outros estudos falam em 87%. Então, a prevalência, né, dos déficits motores do TEA em algumas faixas etárias é muito alta. Eu trabalho com crianças, adultos, adolescentes com TEA há 18 anos e eu percebo isso. Então, de cada 10 pessoas que eu começo a atender, eu atendo com equipes multidisciplinares. Então, essas equipes têm um médico, TO, psicóloga, o psicomotricista, a fono. Então, nas nossas reuniões, isso, por mais que não seja critério de diagnóstico lá no DSM-5, isso sempre chamou a atenção das equipes. E como esses déficits se manifestam? De diversas formas. Então, eles podem se manifestar através de déficits na coordenação motora fina, déficits em coordenar diferentes partes do corpo, coordenação motora ampla ou coordenação motora grossa, coordenação bilateral com as duas partes do corpo, o equilíbrio também, os déficits lá no equilíbrio, também a prevalência é muito grande. A sequência de movimento também é muito desafiador para muitas pessoas com TEA sequenciar movimentos. E também na marcha, uma marcha atípica, né? Desde muito cedinho lá, a criança começa a apresentar uma marcha atípica. Então, aqui são somente algumas formas que os déficits se manifestam no transtorno do espectro autista. E a pergunta de 1 milhão, né? Por que ocorre essa prevalência tão alta em déficits motores no TEA? Muitas coisas ainda a ciência não explica, mas hoje já se sabe que a sincronia entre algumas regiões do cérebro, entre as regiões, a região visual e a região motora, ela é baixa em crianças com transtorno do espectro autista. Não podemos esquecer que o TEA é um espectro, ele se manifesta de maneira única em cada indivíduo, então podemos encontrar indivíduos com muitos déficits motores e indivíduos com nem tanto, que não apresentam déficits motores. A conectividade também, alguns estudos mostram, lá no lobo parietal e o cérebro é menor do que crianças com desenvolvimento típico. Conexões fracas também entre regiões sensoriais e motoras, e conexões atípicas e uma importante rede de planejamento motor. Então, alguns estudos apontam para essas causas, mas eu ouço cientistas falando ainda que muitas coisas ainda a ciência não consegue explicar no transtorno do espectro autista. Então, pensem comigo, se a pessoa apresenta déficits motores, lá na coordenação motora fina, coordenação motora ampla, ela vai apresentar déficits nas habilidades motoras fundamentais. E aqui eu estou usando como referência a ampulheta de Galaun, e eu vou falar de uma fase, que é a fase motora fundamental, ali que vai desde os 2 anos, né, até os 7 anos. E dentro dessa fase dos 2 anos até os 7 anos, ela é dividida entre o estágio inicial, o
estágio elementar e o estágio maduro ali, 6, 7 anos já é o estágio maduro. Então, no desenvolvimento típico, a maioria das crianças, ali entre 6 e 7 anos, já alcança o estágio maduro na maioria das habilidades motoras fundamentais. Então, se a criança com TEA tem déficits motores, ela vai ter déficits aqui nas habilidades motoras fundamentais. Essas habilidades motoras fundamentais também são divididas entre habilidades de locomoção, que é correr para frente, correr para o lado, se locomover, né, em diferentes direções. As atividades manipuladoras são aquelas atividades que você chuta a bola, você quica a bola de basquete, você arremessa, você rebate a bola, e as atividades estabilizadoras, que são o equilíbrio, atividades de girar. Então, eu ainda percebo que muitos alunos com TEA, com esses déficits, quando eles entram como é que eu posso falar? Nos ambientes esportivos, em escolas de esportes, e o profissional não se preocupa em trabalhar essas habilidades motoras fundamentais, isso vai ser frustrante lá nos esportes, porque seria o próximo estágio, né, dos movimentos especializados, que você junta essas habilidades motoras fundamentais e refina essas habilidades. Aí saiu o esporte. Eu queria agradecer pela atenção de vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, será um prazer. Eu vou voltar aqui minha tela, tá bom? Muito obrigado, professor Tiago, pela apresentação, né? Como vocês puderam observar, a gente está fazendo bem uma ordem, uma sequência ali, né? Como reforçando, a Maria Clara trouxe a questão dos níveis, a Fernanda trouxe a questão dos diagnósticos, e o professor Tiago agora aqui falando um pouco sobre os movimentos fundamentais, as dificuldades motoras que eles têm, as pessoas com TEA, né, têm. Então, quero aproveitar também, mais uma vez, reforçar, no final vai estar acontecendo um sorteio de um livro, com a autoria do professor Jorge e da aluna dele, Sandra. Então, para que vocês possam estar participando desse sorteio, basta você seguir a página do GEAD, curtir o último post lá que está fixado e marcar 2 pessoas ali, para que vocês possam estar concorrendo a esse livro ali, tá bom? E, além disso, quero também estar reforçando aqui, tá? Que após o término das apresentações aqui dos palestrantes, vamos estar trazendo as perguntas, né, para que a gente possa estar respondendo, de certa forma. Algumas pessoas já começaram a colocar. Então, se você tem alguma pergunta, pode perguntar. Não existe uma pergunta excelente ou uma pergunta muito ruim. Todas as perguntas, elas têm um poder de relevância muito grande. Então, é muito importante que você possa estar compartilhando aqui essa sua dúvida, para que a gente possa estar sanando de certa forma, porque a sua dúvida pode ser de outra pessoa também, que isso vai estar enriquecendo, tá bom? Então, vocês podem estar comentando aqui no nosso canal do YouTube ali, mandando as suas perguntas, que após o término aqui das apresentações dos palestrantes, vamos estar buscando ali, direcionando as perguntas e respondendo, tá bom? E o sorteio, professor, que algumas pessoas aqui estavam perguntando que entraram agora, você pode repetir, por favor, como será feito o sorteio do livro? Então, o sorteio vai ser pelo aplicativo, que o Instagram usa, né? Que ele vai estar verificando as pessoas que estão seguindo a página, as pessoas que curtiram e as pessoas que marcaram as pessoas ali conforme a regra, né? Então, reforçando, você tem que seguir a página do Instagram, curtir o post que está fixado lá e marcar 2 pessoas. Então, você tem que seguir esses critérios para que você possa estar participando desse sorteio, tá bom? Vou pedir para o professor Jorge estar falando mais uma vez para as pessoas que chegaram agora há pouco sobre a autoria desse livro aqui, bem rapidamente, professor, porque algumas pessoas não pegaram o começo do nosso bate-papo aqui. Então, para que eles possam entender, se você puder compartilhar mais uma vez ali a arte do livro, para que as pessoas possam ter mais ou menos uma ideia do livro que eles estão concorrendo ali.
Ó, esse é o livro, tá? Que vai estar sendo sorteado pelo Instagram, que é o livro com o tema sobre transtorno do espectro do autismo, com a autoria da professora Sandra e do professor Jorge, que aqui se faz presente. O professor quer falar alguma coisa do livro? Na verdade, acho que não precisa, Fábio, porque as pessoas até vai ser assim como eu falo, uma surpresa, né, para quando eles adquirirem ou lerem o livro, porque nossa intenção é falar nesse livro a respeito da interação social, do aprendizado do TEA, e também relatar uma estratégia ambiental para preparar o ambiente para o sujeito que tem o TEA adquirir melhores habilidades. No caso específico, nós tratamos de habilidades manuais, em quais os níveis, conforme o professor Tiago falou aí, dos níveis de habilidades, né? Então nós temos também os níveis de habilidades manuais, como ela pega, qual é a forma, os níveis ao longo do tempo, como eles se desenvolvem, e a preparação do ambiente, que é muito importante, porque nem sempre, quando a gente fala de estrutura ambiental, a gente está falando da melhor forma de aprender, da melhor forma de desenvolver as habilidades. Então, nós nos baseamos na perspectiva ecológica de um pesquisador bastante difundido na área do desenvolvimento, chamado Yuri Burfenbrand, que ele traz estruturas de macrosistemas, sistemas e mesosistemas para elaborar o ambiente que a criança, o sujeito, a pessoa está localizando. Bem isso por aí, Flávio. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Então, olha aí, presentaço aí que você pode estar ganhando aí, participando aí desse sorteio, tá bom? Muito obrigado, professor Jorge. Bom, agora, nesse momento, eu quero estar passando a palavra para a nossa professora Ludinalva, que vai estar falando também um pouco agora. E logo após a apresentação da professora Ludinalva, vou estar trazendo algumas perguntas, né, que algumas pessoas comentaram aqui no nosso canal do YouTube, para que o nosso colegiado aqui, o nosso grupo de professores aqui do GEAD, possa estar respondendo ali. Então, não esqueça de estar mandando a sua pergunta aqui, tá bom? Ludinalva, com você a palavra. Obrigado, Fábio. Obrigada a todos. Boa noite a todos e a todas. É muito bom poder compartilhar a nossa noite de reuniões, né? Então, geralmente, nossas terças são assim, né? Com muito bate-papo, trazendo aí o que a literatura vem mostrando, o que a gente pode pesquisar no nosso grupo. E nosso grupo, ele parece pequeno, porque nós temos uma quantidade pequena aqui na telinha, mas nosso grupo é muito grande, né? O GEAD é composto por muitas outras pessoas que tratam de outros transtornos do neurodesenvolvimento também, né? Então, saindo um pouquinho do transtorno do espectro autista, mas ainda falando de transtornos do neurodesenvolvimento, eu vou falar um pouquinho sobre o TDAH, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é a minha área de pesquisa também, né? Então, eu sou formada em Educação Física e Pedagogia, finalizei o meu mestrado com o professor doutor Jorge Alberto de Oliveira em março de 2020 e agora estou aí no caminho para o doutorado e também pretendo continuar estudando TDAH, né? Então, o que é o TDAH afinal, né? Que muita gente antes achava que era tido como uma rebeldia, uma preguiça de estudar, como se fosse aquele indivíduo, no caso a criança, com preguiça ou não quer estudar, né? Ou só uma dificuldade temporária. E hoje em dia a literatura vem mostrando que não é isso, né? É realmente um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas eles estão presentes desde a infância, então essas dificuldades podem estar presentes desde a infância. Então, o TDAH ele pode ser apresentado em três apresentações diferentes. Nós temos 3 apresentações diferentes. Então, a criança ela pode ser hiperativa e impulsiva, pode ter sintomas, né? Mais para hiperatividade e impulsividade. Ela pode ter sintomas mais para desatenção, ou ela pode ter apresentação combinada, tanto sintomas para desatenção quanto para hiperatividade e impulsividade.
Então, aquela criança que quando você está falando com ela, ela está assim, olhando para você, mas parece que ela está ali no mundo da lua, que ela não entendeu o que você falou. Ou um exemplo muito clássico, né? Ela está copiando a lição da lousa, e aí já deu um tempo que a professora colocou ali, a maior parte da turma, ou todos da turma, já terminaram de copiar aquela lição, e ela ainda está ali na metade, ela não conseguiu terminar. Mesmo que ela esteja ali na cadeira dela, quietinha, fazendo a lição, ela não conseguiu terminar a cópia da lousa, ou não conseguiu terminar as tarefas dela. Ela tem uma dificuldade imensa de esperar a sua vez na fila. Isso é muito comum em nós adultos também, né? Mas a criança, ela tem essa dificuldade imensa de esperar a vez dela na fila. Muitas vezes, quando você vai fazer uma pergunta para ela, ela te interrompe. Antes mesmo de você concluir a pergunta, ela já quer responder, né? Você pede, por exemplo, um exemplo também muito legal, afazeres, né? Uma lista de supermercado, por exemplo. Então, nós vamos no mercado comprar 5 itens. A criança, geralmente, ela vai lembrar de 2 ou 3, ela vai acabar esquecendo os demais. Só que isso a gente tem um pouquinho desses sintomas, né? Se a gente for parar para pensar. Mas esses sintomas, eles vão estar presentes em um determinado tempo. Então, no mínimo, 6 meses ali, para ir fechando o diagnóstico desse transtorno, né? Então, no mínimo 6 meses com esses sintomas, e esses sintomas vão estar mostrando algum tipo de prejuízo na escola, prejuízo acadêmico, no ambiente de trabalho, em casa, né? Então, a criança vai apresentar esses sintomas tanto em casa e na escola. Se a gente falar do adulto, tanto em casa ou no trabalho. Isso vai realmente trazer um prejuízo para ela. E aí, o nosso grupo investigou essa questão dos sintomas, desses prejuízos nas crianças na primeira infância, né? Ali, da segunda infância, desculpa, na idade mais ou menos, na idade entre 4 anos e até os 6 anos, né? E 11 meses. Então, o que a gente encontrou? Que esses prejuízos estão presentes, sim, mesmo em idade precoce. Então, as crianças, elas acabam tendo prejuízos nos aspectos socioemocionais e também nos aspectos motores. Então, ela tem dificuldade em formar amigos e levar esses amigos por um longo tempo ou levar até a fase adulta. Essa criança, ela tem dificuldades com emoções, né? Então, um controle emocional nessa criança já é difícil dela demonstrar essas habilidades do controle emocional. É uma criança que ela tem dificuldade em lidar com as frustrações, né? Isso é muito presente em alguns outros transtornos do neurodesenvolvimento e no TDAH não é diferente. Então, quando a criança é contrariada, quando a criança ela não consegue finalizar determinada tarefa, ela tem essa dificuldade de lidar com as frustrações. E na questão das amizades também, por que afeta tanto o socioemocional dessa criança, né? Esses sintomas? Porque a criança, geralmente, ela tá brincando de grupinhos em grupinhos por conta da hiperatividade dela. Então, por exemplo, ela tá brincando nesse grupinho, ela brinca um pouco, daqui a pouco ela vai para outro grupo. Ela não consegue ficar muito tempo na mesma atividade, na mesma tarefa, né? E também nós verificamos os prejuízos motores. Então, as crianças com TDAH, mesmo em idade precoce, elas mostraram uma dificuldade na coordenação motora. Então, a dificuldade na escrita, na praxia motora fina, foi o maior nível de dificuldade que essas crianças apresentaram. Então, mesmo a gente falando de crianças tão pequenas, né, a partir dos 4 anos ali, a gente já tem que ter esse olhar voltado para o diagnóstico e para o tratamento precoce. Tanto o tratamento medicamentoso, se for o caso, aí o neurologista, o psiquiatra infantil, pediatra vai poder falar, né? Ou então o medicamento como atividade física, terapia cognitivo-comportamental, isso tudo vai auxiliar para que a criança tenha uma qualidade de vida, um desempenho acadêmico, um desempenho escolar, se for um adulto, um desempenho acadêmico, uma vida profissional e uma vida com uma qualidade de vida maior. É isso, eu agradeço a presença de todos. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar aqui no chat, que daqui a pouco o Fábio vai liberar aí para as perguntas. E lembrando, gente, o livro, incrível, não deixem de compartilhar a publicação, de marcar os amigos, porque, livro riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigado, professora Ludinalva, pela sua apresentação, falando um pouco sobre o TDAH, né? O transtorno, hoje estamos tratando aí sobre 2 tipos de transtornos aí, o TEA e o TDAH,
Tá? Então, agora, nesse momento, nós vamos estar direcionando um pouco para as perguntas estarem respondendo. Então, eu quero agradecer mais uma vez os meus colegas e professores aqui, ressaltando mais uma vez aí, parabenizando o professor Jorge e a professora Renata, são os idealizadores desse grupo, né, que tem sustentado aí, tem nos orientado nessa caminhada aí, desde alunos que estão ingressando no mestrado, os alunos que estão concluindo o seu mestrado, quanto doutorados, e o grupo não é só essas pessoas que estão aqui, tem várias pessoas que fazem parte, tem a professora Rosiane, que mora na Amazônia, que também faz parte desse grupo aqui, então, várias pessoas, a professora Juliana, então, são vários profissionais aqui da área, tanto da fisioterapia quanto da educação física, que têm colaborado aí com a pesquisa com relação ao transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Então, é um grupo muito grande de pessoas que nos reunimos, algumas vezes era nas sextas-feiras e agora alguns estamos nos reunindo também nas terças-feiras também, tá? Então, para a gente iniciar a abertura aqui para as perguntas, né? Eu quero perguntar, professora Ludinalva, como que as pessoas podem estar participando, tá, desse grupo? Qual o e-mail, caso eles tenham alguma dúvida, queira estar encaminhando também algum tipo de artigo, ou melhor, vou direcionar para o professor Jorge aqui, falar um pouco aqui, caso alguém tenha interesse de conhecer o grupo, como que essas pessoas podem estar conhecendo e de onde, aonde que o GEAD se encontra, aonde que é a sua sede, né? Professor Jorge, por favor, se você puder estar falando agora, e em seguida vou estar trazendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Na verdade, eu vou deixando a professora Renata responder essa, porque ela está muito quietinha aí hoje. Aí, embora eu tenha falado aí no meio da fala da Fernanda, que foi uma belíssima contribuição, mas, Rê, pode citar aí, pode dizer que é o nosso grupo, o que o nosso grupo faz também, né? Quem quiser, tiver mais interesse, pessoal, para saber o trabalho do GEAD, pode acompanhar a nossa conta no Instagram, a Fernanda colocou. Aqui no nosso chat, né? Aqui a gente está pelo Meet. Não sei se apareceu aí no YouTube, para mim, esse formato da nossa apresentação hoje é novidade para mim. Então, se não apareceu aí, Fernanda, se você puder copiar ali no chat do YouTube. E a gente também está programando agora para o segundo semestre o nosso seminário, né? O seminário do GEAD, o seminário, né, sobre estudos e atenção ao desenvolvimento infantil, vai acontecer no segundo semestre, a gente provavelmente lá por outubro, né? É uma forma também de vocês entrarem em contato não só com as pessoas do grupo, mas os nossos colaboradores e as nossas principais referências de transtorno do neurodesenvolvimento, o que a gente está fazendo, o que a gente está pesquisando, né? Então, acho que essas são as principais formas aí. Eu vou falar mais uma coisa também. Então, para tudo que a professora Renata falou, nós temos também a formação de pesquisadores. Os pesquisadores em 3 níveis. Seria o nível da iniciação científica, o nível do mestrado e o nível do doutorado. Pense que você que não é somente aluno da USP, como nós somos aqui todos, nós estamos integrados, estamos envolvidos na USP, né, a Universidade de São Paulo, e aí nós temos aqui, no caso, 2 escolas, né, 2 faculdades que estão envolvidas nesse grupo GEAD, que é a Faculdade de Medicina por meio da, quer dizer, universo, né, que é a FEFIP, que é por meio da Faculdade de Medicina, se não me engano, a FEFIP é o departamento da medicina, a Faculdade de Medicina da USP, a FEFIP é a faculdade de Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo. Isso, exatamente, desculpa. Mas, então, nós temos também a Escola de Educação Física, né? E aí nós estamos ligados também
o GEAD está ligado também ao Laboratório de Comportamento Motor da Escola de Educação Física e Esporte. E aí, nos temos aí profissionais, como já foi dito, de várias áreas, né? Mas mais basicamente, ou especificamente, da fisioterapia e da educação física, além de que, não vou citar outros mais, são vários profissionais. Bom, e aí a gente forma vários tipos de pesquisadores, né? Tanto como iniciação científica, mestrado, doutorado. E pense vocês, como eu estava dizendo, não é só porque não são alunos, por exemplo, de outras, que não é aluno somente da educação física ou da Universidade de São Paulo, que não pode fazer iniciação científica. Pode sim. Alunos de outro mestrado, nós também podemos orientar com iniciação científica, enquanto ainda são graduandos. Aí depois, para ministrar doutorado, aí é aluno comum inteiro, né? Para o tanto da USP quanto fora da USP. É só estar presente, é só estar junto conosco, entrando em contato com a gente, pelo e-mail que nós temos, GEAD, infantil, underline infantil, @gmail.com. E é isso aí. E volta a palavra para o Fábio ou a Fernanda. Jorge, só corrigindo, o e-mail é geadinfantil@gmail.com, sem o underline. Sem underline, desculpa. Isso. Geadinfantil. Tudo bem, isso. Então, Muito bem. geadinfantil@gmail.com. Geadinfantil, tudo junto. Tá? Maravilha. Muito bem. A gente vamos estar colocando aqui também no nosso canal do YouTube, tá? Para que vocês possam estar encaminhando ali alguma questão ali que você tem, tá bom? A professora Fernanda levantou a mão aqui. Professora Fernanda, quer falar alguma coisa? Sim, eu só queria complementar o que o professor Jorge falou, que eu gosto muito de colocar isso, vou trazer de forma breve, a experiência que eu tive com o Jorge, para que fique claro para todos que realmente o GEAD é um grupo aberto a todas as pessoas, aberto a todos aqueles que têm interesse em estudar e entender mais, poder participar de um grupo de pessoas que estão inteiramente dedicadas a isso e a entender cada vez mais e pesquisar cada vez mais. O professor Jorge me aceitou num convite muito cara de pau que eu mandei, falando que eu só gostaria de poder assistir uma reunião, e ele pediu, ele me falou que eu poderia assistir sim a reunião, e desde esse dia eu nunca mais saí. Foi muito assustador para mim, eu fiquei muito chocada, porque eu falei, isso nunca vai acontecer. Um professor doutor de uma faculdade tão renomada, da maior faculdade do Brasil, aceitar alguém que está no 7º semestre da faculdade, junto com vários outros doutores. E desde que eu entrei no grupo, foi onde eu mais aprendi, onde eu mais pude entender o que eu quero seguir, o que eu quero fazer, o que eu quero estudar. Então, é muito incrível. E o professor Fábio, a professora Lude, o professor Jorge, a professora Renata, a Carol, o Thiago, todos são muito abertos. E todos os outros que não estão aqui também, todos são muito abertos às pessoas que querem começar a participar do grupo, não necessariamente estando na USP, porque eu não era aluna da USP. E ainda assim, hoje já estou aqui presente há um ano para dar início aqui ao meu mestrado junto com o professor Jorge. Então, não tenham medo, sejam deliberados que as coisas vão dar certo. Muito bacana, Fernanda. Realmente, nós que somos alunos de mestrado, doutorado, estamos muito bem assistidos de professores e coordenadores, né? Em especial ali, o professor Jorge e a professora Renata, que tem contribuído muito com as nossas pesquisas, né, que nós desenvolvemos. Somos um grupo muito grande, diversos pesquisadores que investigam em diversas áreas ali do transtorno, né, reforçando para vocês que chegaram agora há pouco, né, esse é um bate-papo de especialista do grupo de pesquisa, né, que é o GEAD, né, que sigla é essa, né, que as pessoas tanto falam, que vocês estão falando aí. O GEAD, ele é um grupo de estudo e pesquisas em atenção ao desenvolvimento infantil. Essa é a sigla ali do GEAD, tá? Então, nesse momento agora, eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui
que foram colocadas aqui no nosso chat e assim direcionar para os nossos palestrantes aqui estarem respondendo aqui, tá bom? A primeira pergunta é do Bruno. O Bruno, ele quer saber, com relação ao diagnóstico, existe um paper esperado de professores para ajudar os pais a entenderem um pouco mais sobre o diagnóstico? Hoje tem algum paper na literatura aí que possa contribuir e auxiliar os professores nessa questão do TEA? Se algum dos palestrantes quiserem responder aí, que falaram sobre o TEA, a professora Renata, que investiga também, o professor Jorge. Então, hoje na literatura, tem algum paper relacionado ao diagnóstico que possa estar auxiliando os pais? Ti, por favor, comece dizendo aí. Só a única coisa que eu ia mencionar é, de novo, DSM. Fica à vontade. Fica com raciocínio. Não, por favor. Igual a Fernanda falou, é o DSM, lá o médico, né, que dá o diagnóstico, mas se eu entendi a pergunta sobre o paper para auxiliar os pais, um dos instrumentos é o MChat, que são as perguntas que os pais podem responder sim ou não. Ele é um dos instrumentos, né? Salvo engano, a partir ali dos 16 meses, tem um certo período do MChat, mas ele é um dos instrumentos. Posso complementar? Eu acho que também os sites, né, das associações, né, da pessoa autista ajudam muito, né? Então, existem várias páginas que colocam as características e a gente, vendo ali as características, pode também ter um olhar um pouquinho mais apurado para poder, pelo menos, desconfiar, né? E levar para um profissional especializado. Bacana, né? Essa é uma questão assim que muitas pessoas, né, muitos pais, familiares, têm essa questão, como que eles podem entender a questão do diagnóstico, porque às vezes fica muito preso somente aos pesquisadores, as pessoas que trabalham, que investigam, né? Então, assim, indicações de livros é muito importante, tem alguns profissionais que atuam nessa área aí, então é muito importante aí essa complementação que a professora Renata trouxe aí junto com a professora Fernanda e o Thiago aí, porque muitos pais têm muitas dúvidas com relação ao diagnóstico. Às vezes o pai percebe ali que a criança está tendo algum comportamento atípico e talvez possa ser algo direcionado, então muitos pais acabam tendo até um pouco de dúvida, né, com relação, nossa, será que o meu filho tem algum transtorno? Como que eu posso estar entendendo um pouco mais? Para qual especialista eu tenho que estar encaminhando o meu filho para que ele possa ser assistido e assim verificar se ele tem algum tipo de transtorno, e se esse transtorno é o TEA, se alguma... Fernanda, que levantou a mão aqui, e a Maria Carolina, quiser estar trazendo uma colaboração com relação a essa questão também ali, quais profissionais os pais possam estar encaminhando ali, caso eles percebam algum comportamento atípico ali da criança com relação a essa dúvida do transtorno, que essa pergunta aqui. Parabéns, Bruno, pela essa pergunta, porque é uma pergunta que muitas pessoas têm, né? Pessoas que não estão diretamente ligadas à pesquisa, mas só que fica meio perdido sem entender para quem eu devo estar encaminhando, estar levando meu filho. Por favor, professora Fernanda. Então, só para mencionar aqui, como todos nós somos professores, eu leciono Educação Física e, além disso, também leciono o balé, danças de forma geral e o inglês. E por estar dentro da sala de aula com o inglês, com que a gente tem muitas provas que normalmente não acontecem dentro da área de Educação Física, esse professor ele vai conseguir
fazer um encaminhamento. Então, na maioria dos casos, nós podemos conversar com a direção, com a nossa coordenação, marcamos uma reunião com os pais, então a gente faz um encaminhamento para um psicólogo. A partir daí, acontece o que acontece o que o professor Tiago mencionou. Uma equipe multidisciplinar começa a agir em cima dessa criança. Então, quanto mais cedo nós começamos a perceber esses sinais, que normalmente parte dos pais, e se não partir dos pais, parte realmente dos professores. Então, a partir daí, a gente já inicia o trabalho com uma equipe multidisciplinar. Então, é uma equipe multidisciplinar, o que o professor Tiago falou, envolve um fono, um pediatra, provavelmente, um psicólogo. Existe alguém que pode fazer alguma terapia com artes, que tem algumas equipes, outra que pode fazer com um psicomotricista também, então, que vai trabalhar realmente a parte motora. Então, tudo isso acaba sendo diagnosticado junto, é uma equipe, não é uma pessoa só que realmente vai fazer isso. O diagnóstico do TEL é muito... como não existe realmente um diagnóstico fechado, ele é muito intuitivo a seguir todos os passos e a seguir tudo que está descrito no DSM, fazendo os testes, como, por exemplo, o professor Tiago mencionou. Então, é por aí que a gente vai traçando e por aí que a gente vai chegando em conseguir concluir alguma coisa, porque fica por muitos e muitos anos crianças sem ter nenhum tipo de diagnóstico fechado, que fica correndo atrás, aí tem hora que parece, tem hora que não parece. O mínimo são 6 meses de observação, é importante só a gente menciona isso, assim como qualquer transtorno, não só para o TEA, mas o mínimo são 6 meses de observação. Obrigado, professora Fernanda. Tem uma outra pergunta aqui do Bruno também, que ele quer saber como pessoas próximas das crianças podem ajudar de forma correta nesses casos, né? Que, se eu entendi aqui a pergunta, como que as pessoas próximas ali que estão em volta dessa criança ali pode estar identificando algumas dicas assim, para estar notando assim, alguns comportamentos que essa criança possa vir a apresentar, né? Estamos encaminhando também ali para o final da nossa live, então se você tem ainda alguma pergunta, encaminhe aqui no nosso site para que a gente possa estar respondendo. E a professora Maria Carolina quiser estar respondendo, ou o professor Tiago aí, fique à vontade. Vai lá, Maria Carolina. Infelizmente, eu preciso sair nesse momento, que agora eu tenho outro trabalho. Mas obrigada pela oportunidade de estar aqui presente. E espero estar numa próxima, como todos vocês aqui. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Alguém gostaria de responder? Você mesmo. Fábio, Acho que você pode... Desculpa, Tiago. Pode responder e a gente pode ir encaminhando para o final também, né? Isso. Aí a gente encerra na fala do Tiago, pode ser? Eu vou ser bem breve, então. Vou ser breve e direto ao ponto. Então, como você pode ajudar uma família que tem uma criança diagnosticada com TEA? É compreendendo o TEA, porque o TEA, por mais que seja um transtorno bem complexo, hoje na literaturas, dos sites, como a professora Renata mencionou, né, tem muitos sites hoje que eles falam sobre as características, o próprio DSM-5, então, compreendendo as características lá do transtorno espectro autista, as pessoas entendem melhor os comportamentos, porque muitas questões ali são comportamentais. Então, compreendendo o transtorno, as pessoas vão poder ajudar, porque é através da falta de informação, das informações que as pessoas excluem, né? Então, tendo informação, ela vai poder compreender ali o transtorno e ajudar a família. Muito obrigado, professor Tiago. Bom, estamos encaminhando aqui para o encerramento do nosso bate-papo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui, estavam aqui nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Agradecer também a presença dos nossos palestrantes.
também, mais uma vez, ressaltar aí a presença ilustre do professor Jorge e da professora Renata, que tem nos ajudado, tem conduzido, né, o vagão aí desse trem, que é o GEAD, que ao longo dos anos aí vem desenvolvendo pesquisa e contribuindo com a sociedade. Então, quero desejar uma boa noite a todos vocês. Quero passar a palavra para o professor Jorge, se quiser estar falando alguma coisa, ou a professora Renata aí, para a gente estar fazendo o nosso encerramento. Então, logo após a fala deles, vamos estar direcionando. Alguém quer falar alguma coisa? Só um minutinho antes, só um minutinho. Pessoal, então a gente vai fazer assim, o nosso sorteio que seria hoje vai ficar para amanhã, às 20 horas, vai ser feita uma live pelo Instagram, e aí a gente faz o sorteio do livro, e aí a gente espera mais comentários lá e mais marcações da nossa postagem. Perfeito. Então, aí a professora Ludinalva aí, dando a oportunidade aí para vocês marcarem pessoas, se alguém que perdeu a live, que de alguma forma esse livro venha estar abençoando ali, contribuindo ali na vida dessa pessoa. Então, vocês têm essa oportunidade aí. Lembrando, seguir o GEAD, curtir o post que está fixado e marcar 2 pessoas. Professor Jorge? Eu quero agradecer a participação de todos, inclusive a todos os nossos convidados para esta sessão, né, esta conferência que fizemos aqui, e aos ouvintes aí também, assistentes, né, que estavam aí acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook, outras redes sociais também, e agradecer muitíssimo a colaboração que nós temos tido nesse tempo todo com a professora Renata. Obrigado, Renata, obrigado a todos aí, vocês. Boa noite a vocês. Renata. Agradeço mais uma vez, desejo que a gente continue aí divulgando os nossos estudos e ajudando mais pessoas. Obrigada, boa noite para todos. Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado, professora Renata. Obrigado, professor Jorge. Obrigado a todos vocês que participaram aqui da live. Então, segue lá a nossa página do Instagram. Estamos compartilhando conteúdo constantemente com relação ao transtorno do neurodesenvolvimento. Desejo a todos vocês uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Tá? Tchau, tchau, pessoal.